Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 66. A missão se chama Spider-Slayer, e este é o mundo que pertence às aranhas. Um grande número de guerreiros esqueletos apareceu, e o fogo sombrio da alma desempenhou o papel de tochas, refletindo um grande número de sombras. O guerreiro esqueleto correu pela passagem. O ambiente no ninho da aranha é muito complexo e tortuoso. Os guerreiros esqueletos se espalharam e correram pelas cavernas. Um mapa em constante expansão e geração apareceu na mente de Lin Moyu. Existem inúmeras cavernas ao longo do ninho, uma após a outra. Algumas cavernas têm várias saídas. Eles estão interligados para formar uma estrutura semelhante a uma colmeia e a um labirinto. Os guerreiros esqueletos continuaram a se espalhar e avançar separadamente. Logo, alguns guerreiros esqueletos encontraram monstros. Os dois lados estão em guerra. Matar nível 20 escarlate. Aranha, experiência mais 9.000. Obtenha seda de aranha *5 mate aranha de cabelos compridos nível 19, experiência mais 8.000. Obter seda de aranha *4. As informações surgem constantemente, os guerreiros esqueletos entram em estado de batalha e a velocidade de avanço do mapa diminui rapidamente. As culpas são muitas e são densas. Do ponto de vista da experiência, pertence ao monstro de elite aprimorado. Guerreiros esqueletos são atacados quase a cada poucos passos. As aranhas tendem a se aproximar deles sorrateiramente e geralmente ficam à espreita no topo das cavernas. Quando a presa passa, ela ataca. Lin Moyu seguiu o caminho que havia sido aberto e avançou na caverna. A primeira vez que entrou na cópia deste ambiente, Lin Moyu foi cauteloso. De repente, uma pequena voz soou em meus ouvidos. Na penumbra, pequenas aranhas rastejavam para fora das paredes rochosas circundantes. Cada pequena aranha tem menos que o tamanho de um punho. Densamente compactado, num piscar de olhos, cobriu toda a caverna. Havia algumas centenas cercando Lin Moyu. Pequena aranha. Nível 18. Força 200 e agilidade 200 de espírito, 100 e físico. 200. Habilidade nenhuma. É apenas um monstro comum, ainda mais fraco que monstros comuns do mesmo nível. Mas há muitos. Mais formigas também podem matar formigas. Lin Moyu pensou nas 3 melhores equipes do Covil das Aranhas, todas com pelo menos 2 magos profissionais. O mago tem uma forte habilidade de ataque em grupo, que se estima ser para lidar com a situação à sua frente. 2 cópias do Ninho de Aranha e da Floresta Mutante, o primeiro lugar é a mesma equipe. O tempo parece ser de 1 hora e 12 minutos. E já se passaram 3 anos. Lin Moyu pensou em seu coração, a chama da alma que sempre queimava em sua palma havia voado e a chama caiu sobre uma das pequenas aranhas. A chama da alma após um aumento de 20 vezes é suficiente para matar monstros comuns do mesmo nível em segundos. Além do mais, o físico da pequena aranha é de apenas 200, o que é mais fraco do que os monstros comuns que também estão no nível 18. A pequena aranha soltou um grito triste e morreu instantaneamente. O fogo se apagou e mergulhou a pequena caverna em uma escuridão sem fim. Estrondo! Uma violenta explosão varreu a caverna. O som ensurdecedor ressoou por todo o ninho da aranha. O ninho retumbou e tremeu, despertando inúmeras aranhas adormecidas. Antes que os guerreiros esqueletos chegassem, eles já haviam rastejado para fora. Estrondo! Depois de mais 2 sons, a caverna pareceu desabar. Quando a palma da mão de Lin Moyu acendeu novamente, não havia aranhas vivas na caverna. Lin Moyu foi inundado por centenas de mensagens.
Mate aranhas de nível 18, experiência mais 500. Mate aranhas de nível 18, experiência mais 500. Obtenha seda de aranha *1. Mate aranhas de nível 18, experiência mais 500. 000. Embora cada aranha possa fornecer apenas 500 de experiência. Pontos. Acumule muito e 20 aranhas excederão o monstro de elite aprimorado de nível 18. Sem falar na onda de agora há pouco, eram pelo menos 3.400 pequenas aranhas. É equivalente a matar cerca de 20 monstros de elite aprimorados do mesmo nível de uma só vez. Sangue ganho. Os olhos de Lin Moyu brilharam e o rosto de Gu Jinbubu raramente demonstrava alegria. Ele descobriu que as várias cavernas onde os guerreiros esqueletos estavam localizados já estavam infestadas dessa pequena aranha. Essas pequenas aranhas foram todas desencadeadas pela explosão agora há pouco. Uma meca da experiência. Lin Moyu pensou. Então seu rosto mudou ligeiramente. Guerreiros esqueletos começaram a sofrer danos. Guerreiros esqueletos estão cheios de pequenas aranhas. A pequena aranha morde o esqueleto do guerreiro com os próprios dentes. O dano não é alto, mas é rápido. A força vital do guerreiro esqueleto está diminuindo lentamente. Formigas mordem elefantes mortos. Na verdade, são formigas que mordem elefantes mortos. Ao mudar de emprego, vi como o guerreiro esqueleto matou o dragão, e essa cena mudou o principal e o secundário, e aconteceu com o guerreiro esqueleto. A primeira reação de Lin Moyu foi recuperar o guerreiro esqueleto. Mas foi descoberto que porque a pequena aranha rastejou sobre o guerreiro esqueleto, não havia como recuperá-lo. O guerreiro esqueleto não tinha habilidades de ataque em grupo, e a grande faca em sua mão foi cortada, e muitas vezes ele só conseguia cortar uma pequena aranha. A sorte pode matar 2 ou 3. Balde. Volte. O coração de Lin Moyu se moveu e ele imediatamente ordenou que o guerreiro esqueleto voltasse correndo. Mesmo que você não possa voltar atrás, volte correndo. Se você não for embora, com certeza será comido limpo pela aranha no final. O guerreiro esqueleto voltou correndo com uma pequena aranha cheia de corpos. Atrás deles também há um grande número de aranhas. Existem aranhas pequenas, bem como várias aranhas de elite aprimoradas. Guerreiros esqueletos lutam contra réplicas repetidas vezes, empurrando invencíveis e cortando um grande número de monstros com a faca, como picar melões e cortar vegetais. Esta é a primeira vez que uma fuga tão embaraçosa foi conseguida. Lin Moyu descobriu cada vez mais que o guerreiro esqueleto ainda era solteiro demais. Embora o atributo seja alto, ele também apresenta enormes desvantagens e muitas limitações. Agora só podemos esperar que novas habilidades apareçam no nível 20. Um guerreiro esqueleto apareceu à vista. Lin Moyu ergueu a palma da mão. Habilidade: explosão de cadáver. Estrondo. Na violenta explosão, a pequena aranha do esqueleto do guerreiro morreu completamente. Então os guerreiros esqueletos continuaram retornando e as explosões continuaram. Todo o ninho de aranha tremia continuamente, como se fosse desabar a qualquer momento. Lin Moyu usou a explosão de cadáveres para avançar e sua experiência disparou como um foguete. No salão das cópias. Um grupo de pessoas viu Lin Moyu entrar na cópia do covil da aranha. Ele não vai estabelecer um novo recorde. Não, é bom dizer, mas o ninho da aranha é uma boa cópia. Se não fosse pelo fato de eu já estar acima do nível 22, eu realmente gostaria de escovar mais algumas vezes. Sim, o ninho de aranha é uma meca material e você pode ganhar muito dinheiro. Além do dinheiro, há muita experiência. Embora cada pequena aranha não tenha muita experiência, isso pode resultar em algo muito assustador. Muitas masmorras de nível 24 não são tão experientes quanto os covis das aranhas. Mais experiência também depende da profissão. Se o grupo de magos não estiver disponível, ou se o grupo de magos não agrupar habilidades de ataque, então será engraçado. Todos estavam lá fora discutindo com antecipação.
Eles se perguntaram se Lin Moyu estabeleceria um novo recorde. Lin Moyu já havia matado as pessoas lá dentro. Deve-se dizer que é uma explosão. O cadáver explodiu e passou por todo o caminho, e inúmeras experiências e materiais choveram. Lin Moyu não largou uma caverna, e os guerreiros esqueletos não estavam mais completamente dispersos, mas em grupos de 10 para abrir o caminho a seguir. Lin Moyu seguiu atrás, enquanto uma pequena aranha apareceu, ele correu o mais rápido possível e o corpo explodiu. Ele não sabia que todos os outros haviam encontrado o caminho mais próximo e ido direto para o final da missão. Capítulo 67. Em vez disso, ele queria limpar a cópia inteira. Nenhum único monstro iria desistir. Capítulo 79. Experimente a Terra Santa, o melhor tempo de cópia abaixo do nível 25. Passa minuto a minuto. 1 hora depois, as palavras de Lin Moyu ainda não saíram. A multidão lá fora ficou um pouco desapontada. Muitas pessoas pensam que isso é normal. Anteriormente, foi porque Lin Moyu encontrou uma nova maneira de estabelecer um novo recorde. Agora o desempenho no ninho da aranha está normal. Mesmo que ele não consiga estabelecer um novo recorde, ele pode superar sozinho a dificuldade do pesadelo, que já é muito forte. De fato, mas novamente, a missão do Covil da Aranha é um tanto especial. A diferença entre a dificuldade normal e a dificuldade do pesadelo não é tão grande quanto outras missões. Sim, pelo menos a força da aranha é a mesma, mas o número será maior que 0 dispersos. Desta vez não há novo recorde. Shu An olhou para a entrada da cópia e ouviu a discussão, mas tinha uma opinião diferente. Esse não é o caso, ela sentiu. Embora não houvesse razão, ela se sentia assim. Na cópia, Lin Moyu finalmente limpou toda a cópia. Existem 108 cavernas no total, 60 das quais contêm aranhas. Não sei se é fixo ou aleatório. Saberei quando voltar na próxima vez. Olhando para a experiência atingiu o nível 18, 70%. Uma cópia, 70% mais experiência. E só pela primeira vez isso foi feito em condições menos familiares. A eficiência é realmente muito alta. Lin Moyu acredita que da próxima vez que vier, a experiência será a mesma e levará menos tempo. Hora de ir ver o chefe. Caminhe por caverna após caverna e siga em direção à parte mais profunda da réplica. A réplica dos Piders Lair é grande, com cavernas formando um mapa labiríntico. Se Lin Moyu não tivesse formado um mapa completo em sua mente, ele teria que encontrá-lo por meio-dia, e pronto, ele caminhou por mais 10 minutos antes de chegar ao local correto que levava à profundidade. Aqui há uma entrada fechada por grossas teias de aranha. Guerreiros esqueletos empunham grandes facas para cortar teias de aranha. As teias de aranha quebram as conexões de seda, têm uma resistência extremamente forte e são difíceis de cortar. Não é que os guerreiros esqueletos não trabalhem muito, mas eles realmente não se encaixam. Se houver um mago aqui, essas teias de aranha podem ser facilmente limpas sob o ataque do mago. Depois de cortar por 5 minutos inteiros, o guerreiro esqueleto finalmente abriu o caminho. Clique, clique. O guerreiro esqueleto caminhou para frente e Lin Moyu seguiu atrás. Depois de passar pela passagem, finalmente chegamos ao fim da missão. Em uma enorme caverna, você pode ver uma réplica do chefe, que é apenas uma aranha gigante com diâmetro corporal de 7,8 metros. As 8 pernas de aranha se espalharam, como um pilar gigante. Cada perna tem 15 metros de comprimento, cerca de 2 vezes o tamanho do corpo. As pernas da aranha são cobertas por pelos invertidos e emitem um brilho de aço. É concebível que, se for raspado, morra ou fique incapacitado. Ao mesmo tempo que Lin Moyu entrou, o chefe já havia descoberto Lin Moyu. O coração de Lin Moyu se moveu e o guerreiro esqueleto respondeu. Um total de 112 guerreiros esqueletos avançaram com grandes facas. A técnica de detecção também recaiu sobre o chefe. Rei Aranha, monstro de nível chefe. Nível 21.
Força, 5.000 agilidade, 3.500 de espírito, 500 de físico, 4.000. Habilidades, cuspir teia, ácido, vento. Ó. A força é mais forte e a agilidade é maior que a da tartaruga mutante, mas correspondentemente, o físico é mais fraco. Com 3 habilidades, as 2 primeiras Lin Moyu podem ser resolvidas, e qual habilidade é o último vento? O Rei Aranha reagiu e, quando abriu a boca, cuspiu uma enorme teia de aranha. Habilidade, Spitner. Os guerreiros esqueletos se esquivaram rapidamente, mas alguns não se esquivaram e foram pegos nas teias de aranha que caíram do céu. Eles ficam presos em teias de aranha e agitam suas grandes facas para cortá-las. A teia de aranha é inesperadamente forte e difícil de cortar por um tempo. O Rei Aranha lançou a habilidade Spitnet várias vezes seguidas, prendendo mais de uma dúzia de guerreiros esqueletos. Neste momento, o guerreiro esqueleto já havia se levantado, balançando a faca e cortando. Alguns dos guerreiros esqueletos saltaram alto, saltaram 10 metros de altura e correram em direção ao seu corpo. O Rei Aranha recuou rapidamente, tentando evitar os guerreiros esqueletos que pularam. De repente, uma chama vermelha brilhou acima de sua cabeça e desapareceu em seu corpo. O Rei Aranha de repente soltou um grito. Então a cabeça foi envolta em vermelho e um padrão de algema apareceu. A velocidade da ação dobra em um instante. Habilidade, Chama da Alma. Habilidade, Maldição Lenta. Lin Moyu se juntou ao grupo de batalha, interrompeu as ações do Rei Aranha e ao mesmo tempo o amaldiçoou. O guerreiro esqueleto pulou com sucesso no corpo do Rei Aranha e ao mesmo tempo ativou a habilidade. Habilidade, Ataque Furioso. A defesa do Rei Aranha era muito inferior à da tartaruga mutante e, diante do ataque feroz do guerreiro esqueleto, ele ficou gravemente ferido imediatamente. Ele lutava freneticamente e suas 8 pernas de aranha eram como gravetos gigantes, balançando constantemente para frente e para trás. Ao mesmo tempo, um jato de líquido verde azedo irrompeu da boca. Habilidade, Ácido. O líquido verde era altamente corrosivo e caiu sobre os guerreiros esqueletos, fazendo um som agudo acompanhado por leves nuvens de fumaça. Lin Moyu sentiu o guerreiro esqueleto ferido. Conserto rápido. Lin Moyu pensou em seu coração, o ataque do guerreiro esqueleto foi ainda mais violento, e ele também continuou a usar a chama da alma para atacar. Os ferimentos do Rei Aranha foram piorando cada vez mais, e ele finalmente soltou um grito. A pessoa inteira encolheu violentamente e as 8 pernas gigantes pareciam enroladas, como uma piton cercada. A farpa na perna gigante apontou para o mundo exterior, e o Rei Aranha começou a girar violentamente, como um giroscópio varrendo o insight. Habilidade, Varrido pelo Vento. Uma rajada de vento soprou de repente na caverna. Varridos por isso, os guerreiros esqueletos ficaram chocados no ar. Aparecem rachaduras nos ossos, e essa habilidade não é pequena. O Rei Aranha liberou sua habilidade e correu em direção a Lin Moyu após varrer os guerreiros esqueletos. Um guerreiro esqueleto correu para o lado de Lin Moyu, segurando-o e saltando alto, evitando o ataque do Rei Aranha. Depois de dar 3 voltas, o Rei Aranha finalmente parou. Os guerreiros esqueletos cercaram novamente. Embora os guerreiros esqueletos estejam todos feridos e seus ossos cheios de rachaduras, eles não afetam seu poder de ataque. Lin Moyu não estava preocupado, ele tinha visto o guerreiro esqueleto no nível 1 e era igualmente miserável. É como ser pescado em um depósito de lixo. Está realmente muito melhor agora. O som do ferro batendo soou novamente no insight, acompanhado pelos gritos do Rei Aranha. O Rei Aranha de repente saltou alto e a pessoa inteira ficou pendurada de cabeça para baixo no topo da caverna. Gritos estridentes constantes. A caverna tremia constantemente e buracos apareciam ao redor dela, e pequenas aranhas rastejavam para fora dela. O número de pequenas aranhas é denso, milhares delas. O Rei Aranha caiu no subsolo, como um rei rebanho, comandando seu exército. Vendo esta cena, Lin Moyu não entrou em pânico, mas sorriu.
Envie-se para a morte. A chama da alma brilhou e uma pequena aranha morreu tragicamente em um instante. Estrondo! 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 A caverna inteira parece fogos de artifício e explosões soam constantemente. Explodiu centenas de vezes seguidas. Só quando o poder espiritual de Lin Moyu estava quase esgotado é que a explosão parou. O Rei-Aranha estava trêmulo e suas pernas gigantes estavam cheias de feridas e carne esfarrapada. Ele não entende o que está acontecendo. Como ficou aleijado? Posteriormente, o guerreiro esqueleto subiu para compensar a última espada. Mate o Rei-Aranha, experimente mais. Pegue uma arma de nível prata, a Daga de Aranha. Obtenha núcleos de cristal de monstro de baixo nível. Adaga de Aranha, nível prata, agilidade mais 40, físico mais 40, poder de habilidade de assassino aumentado em 8%, disponível após o nível 20. Quando entrei na cópia, a experiência era inferior a 1% e agora é de 81%. Uma cópia completa pode aumentar a experiência em 80%. Capítulo 68. É muito demorado, 1 hora e 32 minutos, e não consigo quebrar o recorde. Parece que você tem que encontrar uma vez, direto na cópia, você pode ganhar pontos e pontos de contribuição para um recorde, você não pode perder. Lin Moyu deixou a cópia. Após 3 horas, não há muitos estranhos na cópia. Não é como quando ele bateu o recorde antes, quando estava supernotado. Meu colega finalmente saiu. Você leu a cópia? Mesmo que você não possa lutar, não importa, essa cópia é um pouco estranha, e algumas pessoas são gentis em lutar muito. Todos são alunos da Shajinjin Academy e colegas de classe. Talvez algum dia eles se unam para escovar livros. Também é mais amigável nos encontrarmos durante a semana. Lin Moyu disse suavemente, obrigado, passei. Realmente. Você realmente passou? Lin Moyu acenou com a cabeça, aprovado. Incrível colega de classe, você pode realmente escovar sozinho um ninho de aranha de nível de pesadelo. Embora esta cópia tenha muitos materiais de experiência, na verdade não é difícil escovar tantos monstros, apenas uma profissão de mago como você pode escovar sozinho. Shu. An não pôde deixar de suspirar de alívio ao ver Lin Moyu são e salvo. É bom que você esteja bem. Capítulo 80 é uma nova estrela e um lobo solitário. Xuan chegou bem na hora e Lin Moyu só tinha uma pergunta para fazer a ela. Você sabe quais masmorras têm uma experiência alta? Ele originalmente pensava que a quantidade de experiência na cópia era basicamente determinada pelo nível. Quanto maior o nível da cópia, mais experiência ela terá naturalmente. Isso não precisa ser o caso agora. Masmorra da Floresta Mutante nível 17 e Covil da Aranha nível 20, masmorra. A diferença é de apenas 3 níveis e a diferença de experiência é de quase 3 vezes. E depois de se tornar proficiente, a eficiência pode ser melhorada novamente na próxima vez. Xuan não se sentiu nada estranho. A cópia do Covil da Aranha também é conhecida como a Terra Santa da Experiência. Entre as missões abaixo do nível 25, é a que tem mais experiência. Experimente a Terra Santa, esta afirmação é um pouco interessante. A quantidade de monstros é enorme, e cada pequena aranha não é muito experiente, mas quando somadas, é incrível. Xuan disse de repente, mas na minha opinião, não pode ser contado assim. Se você não se importa com o custo dos pontos, a experiência dos ninhos de aranha não é muita. Oh! Lin Moyu pensou por um momento e entendeu o significado das palavras de Xuan. A alta experiência é baseada na estranheza. Leva tempo para encontrar a culpa. Ele levou 1 hora e 32 minutos para ler a cópia. Parece ser muito experiente, quase 3 vezes a cópia da Floresta Mutante. Mas ele consegue passar por uma Floresta Mutante vencedora e leva apenas 20 minutos se for rápido. O tempo para escovar uma cópia do Covil da Aranha é suficiente para ele escovar a Floresta Mutante 4 vezes. Pelo mesmo período de tempo, os pontos de experiência ganhos são mais florestas mutantes.
E por que outras pessoas dizem que os ninhos de aranha são a meca da experiência? A chave está nos pontos. Escovar repetidamente uma cópia requer resfriamentos constantes. Para uma missão júnior como essa, os ingressos custam apenas 10 pontos, enquanto a compensação do tempo de espera custa 40 pontos. Portanto, o ninho da aranha se tornou uma meca de experiências para outras pessoas. Obrigado. Lin Moyu agradeceu sinceramente a Xuan. Xuan apertou sua mão. Não, obrigado. Você saberá mais cedo ou mais tarde. Ela percebeu que Lin Moyu não parecia se importar muito com os pontos. Lin Moyu disse, então, há alguma cópia que seja rápida de atualizar e tenha muita experiência? É rápido de atualizar e a experiência é ainda maior. Xuan inclinou a cabeça e pensou sobre isso. Lin Moyu sentiu que não deveria haver muitas cópias desse tipo. Xuan pensou um pouco e de repente seus olhos brilharam. Você pode se juntar a pessoas para ir ao Tiran Desert Large Copy. No Hall of Quests, existem 3 cópias especiais. 2 réplicas grandes mais uma réplica muito grande. Masmorras grandes normalmente requerem uma equipe de 40 pessoas para serem concluídas. Réplicas muito grandes requerem mais de 100 pessoas. Se o equipamento for de capa dura e o nível for suficiente, o número de grandes masmorras também pode ser reduzido para 30 ou até 25 pessoas. A partir disso nasceu uma nova profissão, liderando pessoas. Muitos estudantes se unem para liderar as pessoas a jogarem grandes masmorras e a fazer upgrades. O liderado não precisa fazer isso, só precisa pagar uma determinada quantidade de pontos. Existem muitos monstros em grandes missões, alta experiência e atualizações rápidas. Xuan continuou, a academia tem medo de que estejamos em perigo e os requisitos de nível para cópias são muito rígidos, mas cópias grandes são uma exceção. A Tiran Desert Quest é uma cópia grande do nível 25, você pode entrar a partir do nível 20 e pode alcançar o nível 30 até o nível 30, que é uma extensão completa do nível 10. Ao atingir o nível 20, você pode encontrar uma equipe no centro de equipe, pagar pontos e alguém o levará para subir de nível. Afinal, quanto maior o nível da missão, mais difícil e perigoso se torna um único golpe. Lin Moyu também entendeu sua gentileza e agradeceu suavemente. Xuan sorriu, está tudo bem, tirei os pontos. Não é cedo, vou voltar para descansar primeiro. Se você não entender nada no futuro, pode me perguntar novamente. Ela usou a pedra de teletransporte para sair do salão das missões. A essa hora já era tarde, Lin Moyu olhou a hora, já eram 9 horas da noite. Depois de um dia inteiro de luta, é preciso dizer que ele também estava um pouco cansado. Embora tenha acabado de ser atualizado, todos os atributos retornaram ao seu pico. Mesmo que haja algum ferimento, ele será curado ao subir de nível. Mas depois de uma longa batalha, o esgotamento mental não pode ser apagado. Outro ponto é que os guerreiros esqueletos ficaram todos feridos na batalha agora há pouco. Embora a lesão não seja grave, demorará um pouco para se recuperar totalmente. Lin Moyu olhou a cópia e decidiu voltar amanhã. Ativou a pedra de teletransporte e saiu do Hall of Quests. A escola ficava silenciosa à noite e Lin Moyu caminhou de volta para o dormitório. Não esperava que apenas 2 dias depois de chegar à academia tantas coisas já tivessem acontecido. Devo dizer que esse tipo de vida é muito mais emocionante do que no ensino médio. No ensino médio, ele aprendeu algumas noções básicas do mundo, e a maior parte do conhecimento após a mudança não foi ensinada e ele não conseguiu encontrar informações adicionais. Por que a escola não sabe que tipo de carreira você seguirá quando mudar de emprego? É a classe de batalha principal, a classe auxiliar ou a classe de vida. Portanto, tudo o que é ensinado são alguns conhecimentos gerais básicos. Somente quando você mudar de emprego e se tornar a classe de batalha principal, você terá mais exposição ao conhecimento da classe de batalha principal. O mesmo vale para classes auxiliares. Algumas classes auxiliares, como profetas, anciões élficos, etc., também têm que participar de batalhas,
mas como os alquimistas não podem entrar na busca pelo resto de suas vidas. O conhecimento é rigorosamente estratificado. Em poucos dias, virão profissionais de todo o mundo admitidos na Academia Xiajinjin. Nesse momento, a escola organizará o ensino de maneira uniforme e serão conhecidos os conhecimentos que deverão ser ensinados. Lin Moyu não está com pressa agora. De volta ao dormitório, ele pegou um pouco de comida simplesmente para encher o estômago. Antes do início do julgamento, Ning Yi comprou muita comida, parte da qual estava em seu lugar. 0. Peça flores 0. Invoque 4 esqueletos e jogue-os no espaço de invocação. O número de guerreiros esqueletos chegou a 116. Um momento depois, o som de uma respiração inexistente soou e Lin Moyu entrou em estado meditativo 0 em um espaço secreto da Academia Xiajing. Os 3 estavam sentados frente a frente bebendo. Bai Yuan sorriu. Que tal? Direi apenas que esse carinha é bom. Meng Anwen sentou-se à sua frente. Uma pessoa, sozinha, escovou 3 rodadas de cópias de sereia e conseguiu todas as 3 lágrimas de sereia este ano. Acertou com força o rosto do compatriota Sakura, pisou no Homeoji e também deixou os caras da Hidden Dragon Academy verem o quão ruins eles são. Não pense que é bom ter uma academia para cultivar, desprezar o campeão nacional. Desta vez finalmente levei um tapa na cara. Meng Anwen sorriu mal e olhou para Hong Shan de lado enquanto falava. O reitor da Ongshan Hidden Dragon Academy, seus estagiários levaram um tapa na cara e, como reitor, ele naturalmente não ficou zangado. Não posso deixar de bufar e ignorar Meng Anwen. Bai Yuan sorriu de lado. Na verdade, eu o coloquei neste teste, ou seja, quero ver a habilidade desse garoto. Esse garoto tem poucas palavras e não consegue conter um peido por meio-dia. Meng Anwen tomou um gole de chá. Qual é o talento dele? Você perguntou com clareza. Perguntado, é um aumento, mas não tenho problema com um aumento específico, estima-se que não será menor. Meng Anwen olhou com estranheza nos olhos. Bai Yuan tomou um gole de chá. Isso é um segredo das pessoas, não é bom perguntar. Já perguntei sobre seu talento? Você não ficaria feliz se alguém lhe perguntasse o que está acontecendo? Se alguém perguntar sobre seu talento, Meng Anwen sente que vai virar o rosto. De fato, então não pergunte. O talento de aumento é muito bom e já apareceu antes. Se suas habilidades forem fortes o suficiente, aliadas a esse talento, o futuro será promissor. Bai Yuan sorriu. Também acho que esta criança tem um futuro promissor. Além disso, sua irmã agora é membro da Academia Gênesis e também está otimista em relação ao velho e está se cultivando plenamente. SHHH. Mesmo calmo quando Meng Anwen engasgou. Ele não achou estranho poder ingressar no Seminário Teológico Gênesis. Embora todos sejam Tianjiao, não se pode dizer que todos possam eventualmente se tornar grandes pessoas. Mas se você puder ser otimista em relação ao velho. Capítulo 69. Isso é completamente diferente. Bai Yuan deu um tapinha em sua coxa e riu. Fiquei chocado. Também fiquei chocado naquele momento. Meng Anwen perguntou. Você sabe o motivo? Bai Yuan balançou a cabeça. Ser capaz de ser favorecido pelo velho deve ser excelente. Você não sabe o quão exigente o velho é e pessoas comuns, ele consegue ver isso? Parece que meus terráqueos terão mais 2 novas estrelas em breve. Meng Anwen bebeu o chá e disse devagar. Hong Shan, que nunca havia falado, falou de repente, é uma nova estrela e um lobo solitário. Lin Mo falava muito pouco e raramente se comunicava com as pessoas. Realmente parece um lobo solitário 7. Capítulo 81. O sino tocou, estabelecendo um novo recorde novamente. E na manhã seguinte, seu poder espiritual havia se recuperado totalmente. 4 guerreiros esqueletos foram convocados, elevando o número de guerreiros esqueletos para 120. Depois de uma lavagem simples, usei a pedra de teletransporte diretamente e vim do dormitório para a sala de cópias. Lá fora, a sala de cópias está mais animada do que nunca.
Um grande número de profissionais monta barracas no mercado úmido em busca de uma equipe. Existem alunos comuns na academia, assim como muitos alunos de várias academias. Ambos pertencem à Academia Xiaojinjin, mas têm um significado um pouco claro. Os alunos comuns da academia basicamente passaram pelo grande exame. A composição dos alunos de cada academia é muito mais complicada, e alguns deles são cultivados dentro da faculdade. Eles têm uma boa linhagem familiar, excelente linhagem e foram favorecidos por muitos recursos desde a infância. Na mesma idade, a classificação está muito além da dos estudantes comuns. Quando outros fizeram o grande exame, já haviam ultrapassado o nível 20 ou até superior. Por isso, eles ficam ainda mais orgulhosos e algumas pessoas desprezam os alunos comuns. Tal como Lin Zhen, até mesmo um campeão nacional como Lin Moyu menosprezou isso. Na história da Academia Xiaojinjin, aqueles campeões nacionais, os 293 campeões provinciais, eram de fato inferiores a eles quando entraram pela primeira vez na academia. Comece tarde demais, o nível não é tão bom quanto o das pessoas, o conhecimento não é tão bom quanto o das pessoas, as habilidades dos equipamentos não são tão boas quanto as das pessoas, a única coisa que pode ser comparada é a profissão. Esta situação só melhorará 2 ou 3 anos depois, quando o nível subir e o conhecimento estiver disponível. Algumas dessas pessoas excelentes também irão ingressar nas faculdades e se tornar membros das casas zero e não são boas o suficiente, só podem ser estudantes comuns. A existência da academia distingue os gênios dos estudantes comuns. Lin Moyu já havia descoberto o assunto em um piscar de olhos e não se importava nem um pouco com isso. De qualquer forma, isso não afeta a sua atualização. Além do mais, ele não queria se juntar a outros. Ele prefere um único pincel. Entrando na sala de cópias, Lin Moyu foi diretamente para a entrada da cópia do Covil da Aranha. O Coldon acabou e salvou-lhe 40 pontos. Selecione a Nightmare Quest para entrar. O Guerreiro Esqueleto respondeu em resposta. Familiarizado com o percurso, familiarizado com as grutas. O mapa não mudou, é o mesmo da última vez que vim, é um mapa fixo. Nesse caso, você pode correr em alta velocidade e 20 minutos deve ser aproximadamente o mesmo. Lin Moyu estimou silenciosamente em seu coração e provavelmente acertou em cheio. Porém, nesta rodada ele não escolheu a corrida em velocidade, mas sim otimizou o percurso. Alguns lugares que ficavam muito longe não foram, escolheram deliberadamente uma caverna mais próxima e puxaram os guerreiros esqueletos sobre as aranhas de todos os tamanhos que estavam dentro. Desta forma, você pode não apenas ganhar a maior parte da experiência, mas também economizar muito tempo zero e otimizar a eficiência. Segundo seus cálculos, a velocidade de escovação pode ser quase uma vezes maior. Demora até 50 minutos para concluir a missão. E você pode ganhar cerca de 70% dos seus pontos de experiência. Desta forma, a eficiência é muito melhorada. Este é o método que ele criou ontem à noite e deve funcionar bem. Lin Moyu seguiu a equipe de esqueletos por todo o caminho e, de vez em quando, esqueletos vinham com um grande número de aranhas atrás. Explosões soavam de tempos em tempos, ecoando constantemente por todo o ninho da aranha. Os pontos de experiência estão aumentando constantemente. No meio do caminho, o corpo de Lin Moyu já brilhava com uma luz aprimorada. Isso também estava dentro de seus cálculos, então no final de sua meditação, ele consumiu 80% de seu poder espiritual e convocou 4 guerreiros esqueletos. Ele sabia que concluiria a atualização no meio do caminho. Após esta atualização, o poder mental foi totalmente restaurado novamente. Lin Moyu não convocou o guerreiro esqueleto, ele manteve seu poder mental para lidar com o chefe final. Isso não pode acontecer novamente hoje. O Skeleton Warrior atualizado é mais poderoso e o atributo quadridimensional atingiu 6.200. Com o cadáver de Lin Moyu, o corpo explodiu e empurrou até o fim. Apenas 40 minutos depois, a equipe chegou ao fim da missão. O guerreiro esqueleto rapidamente abriu a teia de aranha que estava no caminho, revelando a passagem interna.
Basta passar pela passagem e é onde está o Rei-Aranha. Lin Moyu não entrou correndo, mas ficou em uma caverna próxima a ele. Clique, clique, clique. O som está ficando mais denso. Além da voz do guerreiro esqueleto, ouve-se também o som de um grande número de insetos rastejando. Vários guerreiros esqueletos correram, seguidos por milhares de pequenas aranhas. Eles correram para a passagem e correram em direção onde o Rei-Aranha estava. Enquanto essas pequenas aranhas puderem ser arrastadas para as proximidades de o Rei-Aranha, se for esse o caso, Lin Moyu pode basicamente matar o Rei-Aranha em segundos usando diretamente o cadáver para explodir. A ideia é boa, os resultados não são bons. A pequena aranha parecia ter medo do hálito do Rei-Aranha. Todos pararam na entrada da passagem e se recusaram a entrar. Vendo isso, Lin Moyu sabia que sua ideia havia falhado. Pelo menos não é útil na cópia do ninho de aranha. As chamas da alma brilharam, seguidas por várias explosões violentas. As pequenas aranhas na porta foram limpas. Lin Mo disse então convocou todos os guerreiros esqueletos. 120 guerreiros esqueletos com atributos quadridimensionais de até 6.200 correram em direção à postura do Rei-Aranha Zero com facas grandes, e se o Rei-Aranha tivesse alguma sabedoria, ele definitivamente morreria de medo. O Rei-Aranha abriu a boca para cuspir a teia. Habilidade: Chama da Alma. Habilidade: Maldição Lenta. As duas habilidades foram liberadas uma após a outra, e o Rei-Aranha de repente explodiu em um grito chocante. Desta vez, Lin Moyu não deu ao Rei-Aranha a chance de cuspir a teia. Os guerreiros esqueletos também não pularam sobre ele, mas concentraram-se totalmente nas pernas. 15 esqueletos foram distribuídos uniformemente para cada perna de aranha. Um não é mais e outro não é bom, e a distribuição é muito uniforme. Uma luz vermelha pisca na faca grande. Habilidade: Golpe Berserk. O Rei-Aranha soltou um grito e a armadura de suas pernas foi completamente cortada, revelando a carne e o sangue de dentro. A chama da alma de Lin Moyu não parou desde o início. Atacar o mundo élfico do Rei-Aranha repetidas vezes não lhe dá a chance de usar suas habilidades zero. Os atributos espirituais do Rei-Aranha não são fortes e o efeito da chama da alma é bom. Até agora, Lin Moyu não encontrou um monstro que pudesse resistir às chamas da alma. Este tipo de ataque espiritual, ignorando o poder defensivo, é difícil de resistir. Guerreiros esqueletos cercaram pernas de aranha e atacaram como ferro. E os pontos de ataque são quase sempre os mesmos. Finalmente, com um barulho alto, as pernas do Rei-Aranha foram cortadas e seu enorme corpo caiu repentinamente no chão. Não houve resistência alguma, muito pior do que da última vez. Ele gritou continuamente, seu insight vibrou e inúmeras pequenas aranhas rastejaram por todos os lados. Morra mais rápido. Quando as aranhas chegaram, houve uma série de explosões. A explosão do cadáver é definitivamente uma habilidade divina, e o Rei-Aranha morreu sob a explosão do cadáver em menos de 2 minutos. Não existe carne boa em todo o corpo, embora essas pequenas aranhas não tenham muita vitalidade. Não consigo segurar muitos deles. Lin Moyu consumiu quase metade de seu poder espiritual e destruiu o Rei-Aranha em menos de 2 pontos. É um pouco desperdiçador. Depois disso, Lin Moyu sentiu que seu estilo de jogo era um desperdício. Tanto poder mental, na verdade, é apenas 1 minuto mais rápido. Caso contrário, você também pode convocar mais 2 guerreiros esqueletos. Afinal, existem apenas 120 guerreiros esqueletos agora, e já existem 190 espaços vazios no espaço de invocação, e ainda existem 70 lugares para preencher sozinho. Na sala de cópias, a campainha tocou. Pessoas fora do salão entraram correndo. A quebra de recordes sempre desperta curiosidade e espanto nos outros. Alguém está estabelecendo um recorde novamente. Que tipo de grandalhão é desta vez? Não sei qual cópia acertar. Centenas de pessoas correram para a sala de cópias e encontraram a cortina de luz brilhante. É um ninho de aranha.
Acabou sendo apenas uma cópia de nível 20. 0,7 não será o colega de ontem. Capítulo 70. Não diga, é realmente possível. Acabei de vê-lo entrar de manhã. Um novo recorde foi estabelecido na cortina de luz. O primeiro lugar original desceu um quarteirão e um novo recorde apareceu no topo. Lin Moyu, nível 19, Necromante, 47 minutos e 22 segundos. Uau! É realmente ele. Ontem estabeleceu um novo recorde para a réplica da Floresta Mutante e hoje estabeleceu um novo recorde para a réplica da Toca da Aranha. A chave é que ele ainda escova sozinho, o que é muito assustador. Como diabos ele fez isso? A profissão de necromante é tão poderosa. Não, acho que ele pode ter talento além de sua profissão. Silvo. Todos engasgaram. Profissionais talentosos são uma grande existência, pelo menos aos olhos deles. São poucos os profissionais talentosos que podem aparecer todos os anos no país. Profissional de talento de merda, ele é apenas sortudo. Uma voz cheia de ciúme soou. Sinta o cheiro do prestígio. Centenas de pares de olhos pousaram em Lin Zen ao mesmo tempo. Capítulo 82. Esse olhar, ele realmente matou. Pessoas. Sendo encarado por tantas pessoas, Lin Zen obviamente se sentiu um pouco desconfortável. Este colega, por que você diz isso? Perguntas foram levantadas. Estabelecer recordes não é algo que possa ser feito facilmente. E também é um recorde para uma cópia com um único toque. Isso é ainda mais difícil. Por que Lin Moyu tem sorte? Lin Zen foi desdenhoso. Ele é apenas um estudante comum que acabou de concluir o grande exame e tem algo a ver com o Deus Branco e não sabe que tesouros poderosos obteve. Caso contrário, como uma pessoa pode escovar uma cópia do pesadelo? Assim que suas palavras caíram, alguém imediatamente disse com raiva: o que há de errado com os estagiários comuns? Alunos comuns não conseguem estabelecer recordes? Ou seja, você disse que o colega de classe de Lin Moyu só pode estabelecer um recorde com o tesouro dado por Lord Shirakami. Você tem alguma evidência? Eu reconheço você, seu nome é Lin Zen e você é da Hidden Dragon Academy. Não é de admirar que desprezemos nós, estudantes comuns, a Hidden Dragon Academy é incrível. Você começou cedo e pode não saber quem será o melhor no futuro. Ling. As palavras de Zen imediatamente causaram caos no local. Originalmente, os alunos comuns e os alunos da academia ficavam um pouco desconfortáveis, mas pelo menos não estavam na mesa. Ninguém perfurou essa membrana. Mas foi isso que Lin Zen disse. Uma pedra despertou 1000 ondas, e os estagiários comuns aqui explodiram imediatamente. Como aluno normal, você também pode ser reconhecido pela Secretaria de Assuntos Acadêmicos e ser elegível para ingressar na sala de cópia. Pode-se dizer que são pessoas muito boas. E a maioria deles são profissionais que obtiveram excelentes resultados no grande exame, e sua profissão não é fraca. Mesmo que não seja tão bom quanto os alunos cultivados na escola no início, com o tempo, essa lacuna 04 vai gradativamente diminuindo, e finalmente até ultrapassando. Portanto, aos olhos de muitos excelentes alunos comuns, os alunos cultivados pela sua própria academia são apenas isso. E aqueles que pertenciam à academia estavam naturalmente do seu lado e sentiam que 9 em cada 10 vezes o que Lin Zen dizia era verdade. Os dois lados discutiram ao mesmo tempo. Zombem um do outro, vocês vão e vêm, está quase pronto. A luz brilhou e Lin Moyu apareceu na frente da cópia. Houve uma discussão acirrada em seus ouvidos e ele não conseguiu coçar a cabeça por um tempo, sem saber o que estava acontecendo. De repente, alguém puxou Lin Moyu. Colega Lin Moyu, você acabou de concluir o grande exame deste ano. Lin Mo bufou instintivamente. Quais são suas notas? Lin Mo disse a verdade, campeão nacional. Todos. Ficou atordoado por um momento, acabou por ser o campeão nacional. Especialmente os alunos da academia ficaram surpresos.
Embora os estudantes comuns sejam desprezados por eles, os campeões nacionais são diferentes. Mesmo que fossem inferiores a eles quando chegaram, dentro de alguns anos a maioria dos campeões nacionais conseguirão alcançá-los ou mesmo superá-los. Qual campeão nacional é simples? A profissão é definitivamente forte e as habilidades certamente não são ruins. Só que não consegui mais recursos e comecei um pouco tarde. Lindzen disse friamente, o que há de tão bom no campeão nacional? Ele pode ser comparado a nós. Vamos para o grande exame e não é fácil conseguir um título nacional. Alguém retrucou, não é isso que diz. Se você cresceu fora, mudou de emprego uma semana antes do grande exame. Se você conseguirá vencer o campeonato nacional, é muito difícil dizer. Esse declaração é compartilhada por muitos. Mesmo aqueles na academia tiveram que concordar. E é assim que as coisas são. Lin Moyu finalmente descobriu o que estava acontecendo. Ouse ser carinhoso e provocado por esse cara, Lindzen. Lin Moyu olhou para Lindzen com uma leve intenção de matar em seus olhos. Eu disse, se você mexer comigo de novo, eu vou te matar. Lindzen ficou surpreso com os olhos de Lin Moyu. Você e eu temos medo de você. Que tipo de coisa você é? Lin Moyu olhou para ele profundamente, cheio de advertência. Se estivesse em estado selvagem agora, Lin Moyu já teria começado. Alguém notou os olhos de Lin Moyu e não pôde deixar de estremecer. Lin Moyu o ignorou e se virou e entrou novamente no covil da aranha. Nesse momento, alguém deu um tapinha em seu peito. Obediente, esse olhar, ele realmente matou gente. E mais de um ou dois. Não diga que é tão assustador, ele é apenas um aluno novo que acabou de concluir o grande exame. Como ele pode matar pessoas? Você acha que o mundo exterior é tão simples? Você só cresceu sob a proteção da academia, e o mundo exterior é perigoso. Tenho certeza de que ele matou pessoas, e bastante. Ele olha nos olhos das pessoas como um monstro em uma cópia, e não vê você como um humano. Sim, é esse tipo de aparência, é assustador. Lindzen também ficou um pouco assustado neste momento. Os olhos de Lin Moyu, ele sentiu mais profundo. Aos olhos de Lin Moyu, parece que ele realmente não é considerado uma pessoa por Lin Moyu, mas o tipo de monstro que pode ser morto a qualquer momento. Pensando no terrível esqueleto de Lin Moyu, ele ficou com muito medo. Ambas as pernas estão tremendo. Com medo de ter medo, o rosto não pode ser perdido. Lindzen continuou, HMPH, não me deixe encontrá-lo na natureza, caso contrário, vou matar você. Depois de falar, Lindzen usou a pedra de teletransporte para sair. Depois que ele saiu, houve uma explosão de risadas na copiadora. Haha, esse cara está com medo. Eu posso ouvir as últimas palavras desse cara, fortes lá fora. É inútil ser tímido assim. Esses são os estagiários formados na academia, os chamados gênios, que pena. Os acadêmicos também ficaram constrangidos e não refutaram um por um. Em seu coração, ele já odiava Lindzen. Foi esse cara que os envergonhou. Coloque Lindzen na lista negra e a cópia definitivamente não agrupará esse cara no futuro. Assim que eles estavam saindo do salão de missões e se preparando para reagrupar a equipe, o sinal tocou novamente. Eu vou. Que diabos é isso? Um novo recorde de novo? Escusado será dizer que deve ser Lin Moyu. Ontem ele escovou a cópia da Floresta Mutante também. Sim, ontem eu também estive lá. Na primeira vez ele estabeleceu um novo recorde, na segunda vez ele quebrou seu próprio recorde. Nunca ouvi falar de nenhum item de tesouro que permita às pessoas roubar uma cópia de Pesadelo e criar um registro tão aterrorizante. As pessoas que tinham acabado de sair da sala de cópias voltaram correndo. Quando viram os resultados na cortina de luz, seus olhos estavam mais largos que suas bocas. Lin Moyu, nível 19, Necromante, 22 minutos e 51 segundos. Este registro não é mais incrível, mas assustador. Todos sentiram frio.
Uma única cópia do pesadelo em apenas 22 minutos e 51 segundos. Ninguém pode imaginar como ele fez isso. Em suma, foi feito. Os fatos estão vivos e bem. Não pode ser um problema com o roll-off copy, certo? Que bobagem você está falando? Mesmo que tenha um problema de cérebro, não haverá problema com a copiadora. Você sabe há quantos anos o salão das cópias existe e nunca houve problema. Então como ele fez isso? Você vai e pergunta. Eu não vou, os olhos dele são muito assustadores. Neste momento, Lin Moyu apareceu fora da cópia. No segundo seguinte, ele digitou a cópia novamente. Na cópia, Lin Moyu analisou sua própria experiência. Classificação: 19, 74%. Faltam 26% para você atualizar. Agora mesmo, para completar a escova rápida, não matei muitas aranhas no caminho e ganhei muito pouca experiência. Depois de escovar desta vez, você pode atualizar. O rugido do recorde anterior, que já havia estabelecido um novo recorde, e mais uma vez conquistou 1000 pontos e 5 pontos de contribuição, ressoou sem parar no covil da aranha. Lin Moyu avançou com os guerreiros esqueletos. Quando chegou à porta do chefe, uma luz branca apareceu no corpo de Lin Moyu. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.